coisa que você precisa saber sobre mim é que eu levo filmes da Disney muito a sério. E eu não tô falando de filmes da Disney Animation, tipo Encanto, Zootopia, Moana. Eu levo esses a sério também. Mas eu tô falando de algo muito maior. Eu tô falando de filmes originais Disney Channel, os DCOMs. Os DCOMs não são apenas parte da infância da maioria de nós. Esses filmes são moldadores de caráter. Filmes como High School Musical, Cheetah Girls, Camp Rock, Lemonade Mall foram os que formaram a nossa personalidade. E eu fico muito contente que ainda existem duas grandes franquias vivas de DCOMs moldando o caráter dos jovens de hoje em dia e fazendo eu levar isso muito a sério. Eu tô falando, é claro, das duas últimas franquias vivas de filmes originais Disney Channel, Descendentes e Zombies. E não apenas eles estão mantendo o legado dos filmes vivos, mas também da maior tradição da história do Disney Channel, os triângulos amorosos. Nesse vídeo, eu não só quero comentar sobre o mais novo drama de triângulo amoroso do Disney Channel, mas também lembrar daqueles que nos trouxeram até aqui. Aqueles que correram para que pudéssemos andar. Sim, é assim que se diz esse ditado. Mas antes, não esquece de deixar um gostei, se inscrever no canal, dessa forma você me ajuda muito, muito mesmo, tá bom? Valeu! Bom, se você é um desses adultos que acha que está acima de assistir um filme da Disney com um budget de um pastel e uma maracujina com perucas que mudam por cena, deixa eu te apresentar ao universo Zombies e Descendentes. Descendentes, na verdade, foi uma franquia criada pela Disney para competir com a Mattel, que na época estava voando com o Monster High e tinha acabado de lançar uma nova aposta, Ever After High, que era basicamente Descendentes, só que sem as perucas. A trilogia Descendentes foi um sucesso tão grande que a Disney não poderia deixar esses filmes acabarem depois de 3 filmes. Existia um grande interesse por parte do estúdio de continuar com a franquia. No entanto, depois do falecimento do ator Cameron Boyce, que era um dos protagonistas da franquia em 2019, todos os outros membros do elenco principal decidiram que não faria sentido continuar a trabalhar nos filmes sem o seu colega. E a Disney foi, com certeza, super respeitosa sobre a decisão deles e deixaram a franquia de lado, certo? Errado, porque o show tem que continuar no Disney Channel. Então, a coisa que fazia sentido era fazer um reboot da franquia, que agora seria protagonizada pelas atrizes Kylie Cantrell e Malia Baker. E elas eram as novas Selena Gomez e Demi Lovato. Toda a divulgação dessa nova fase dos filmes de Descendentes girava em torno da amizade delas na vida real, mas apesar de um 5º filme da franquia, o segundo das duas como protagonista, tá prestes a estrear aí, não existe muita movimentação para divulgação, principalmente se comparado ao filme anterior, e a razão para isso parece ser esse menino aí, Malachi Barton. Malachi Barton é o novo protagonista da franquia Zombies, que também vai passar por um pequeno reboot e agora será liderado por ele e a atriz Freya Sky. Mas o que importa mesmo aqui é a turnê Descendentes Zombies Worlds Collide. Um rumor é que durante esses shows entre os dois elencos, Kylie e Malachi, que já faziam parte da família Disney antes dos filmes, começaram a namorar. Só pra então, depois do fim da turnê, ele começar a sair com a Malia Baker, depois deles se conhecerem no set de Camp Rock 3. É claro que os Jonas Brothers estariam envolvidos num triângulo amoroso da Disney de alguma forma. Mas de onde isso surgiu? Esses rumores começaram depois que uma amiga da Kylie mandou uma mensagem pela DM do Instagram de uma fã, dizendo que se sentia mal pela amiga porque o Malachi traiu ela durante toda a sua relação. Mas para além disso, Kylie Cantrell se solidificou como uma grande diva, não apenas por passar pelo rito de passagem que é estar em um triângulo amoroso público, mas também por cometer o maior ato edificante dos tempos modernos. Ela parou de seguir o Malachi e a Malia no Instagram. E, claro, postou um TikTok com shade.
todo mundo se moveu. Lembrem-se, essas duas estavam sendo vendidas como as novas Selena Gomez e Demi Lovato. Tá, na verdade, apesar de eu assistir todos esses filmes religiosamente desde 2015, isso não me afeta e eu não me importo o suficiente com essas pessoas. Mas eu me importo com os filmes. Então, se isso começar a impactar os meus filminhos toscos com perucas mal diagramadas, aí sim a gente vai ter um problema. Mas se você quer saber os últimos desdobramentos sobre esse grande acontecimento, as filmagens do próximo filme de zombies começaram na Nova Zelândia e a Free Sky postou algumas fotos sobre a primeira semana de gravação com alguns membros do elenco e nenhuma foto com o seu co-protagonista. Fica aí algo pra se pensar. Francamente, eu vi algumas pessoas falando no Twitter e tratando isso como se fosse o fim do mundo, óbvio, os jovens de hoje em dia, e cobrando maturidade de jovens que tinham uns 18 anos quando tudo isso aconteceu. Enquanto a Miley Cyrus fazia um vídeo inteiro pro YouTube imitando palavra por palavra de outro vídeo da Selena e da Demi, e o Kevin Jonas vestia camisetas dizendo time Selena e Demi, cultura. E muito além disso, Lindsay Lohan entrava de penetra na premiere do filme da Hilary Duff. Esse tipo de fofoca edificante vem acontecendo há anos e precisamos relembrar daqueles que vieram primeiro. Glad we're clearing things up. I agree, Lindsay. Our whole feud is so yesterday. So yesterday, so yesterday. I'm just a bird that's already flown away. Dois grandes ícones dos anos 2000, Lindsay Lohan e Hilary Duff, marcaram a infância e a adolescente de um grupo enorme de pessoas que até hoje se preocupam com os dramas do Disney Channel. E antes da Lindsay Lohan se tornar o anticristo das donas de casa conservadoras, no auge da carreira dela e da Hilary Duff, elas acabaram em um triângulo amoroso bastante público com o cantor Errol Carter. Ele também meio que estava no auge da carreira na época e conheceu a Hilary Duff quando eles tinham apenas 13 anos, quando ele fez uma participação especial do especial de Natal da Lizzie McGuire em 2003. E esse foi o primeiro beijo da Hilary na época. Eu não fui muito da época da Lizzie McGuire, então não tenho ideia sequer do que se trata esse episódio. Mas eu imagino que tenha sido um grande sucesso na época, afinal essa era uma série de adolescentes feita para adolescentes, com dois adolescentes mais famosos da época namorando. Hilary e Aaron, por um ano, foram o casal do momento, comparecendo a eventos, festas, marcando presença em outras aparições públicas. Isso até ele cansar dela, palavras dele, e decidir dar uma chance para outra grande sensação adolescente do momento, Lindsay Lohan. Isso enquanto ainda estava namorando a Hilary Duff. O que esperar de um adolescente de 17 anos? Então, enquanto ainda estava em um relacionamento com a Hilary, Aaron apareceu ao lado de Lindsay Lohan no seu aniversário de 16 anos. E isso era uma época que não existia Instagram, não existia uma plataforma onde você podia colocar essas imagens de forma espontânea na internet. Então, algum espírito maligno que estava a fim de acabar com a vida da Hilary Duff foi lá e imprimiu essas fotos do namorado dela com a Lindsay Lohan. Mas não seria um triângulo amoroso babadeiro se só acabasse por aqui. Logo depois de começar a namorar a Lindsay, o Aaron voltou pra Hilary Duff mais uma vez, até que traiu ela de novo, dessa vez com outra pessoa. E apesar disso tudo, o Aaron Carter não é parte mais importante dessa história. Tudo isso pode ter começado por ele, mas a partir daí foi guerra declarada entre a Hilary Duff e a Lindsay Lohan. Em 2003, um fenômeno cultural nasceu. A capa da Vanity Fair sobre as ascensões adolescentes em Hollywood. Todas as celebridades adolescentes que moldaram a sua personalidade ou fizeram parte da sua infância entre os anos 90 e começo dos anos 2000, tá lá. E esse dia também foi a primeira vez que a Lindsay Lohan e Hilary Duff se conheceram pessoalmente. Tenham em mente que elas estavam em um triângulo amoroso bastante público há quase um ano e elas sequer se conheciam pessoalmente. A Mandy Moore, inclusive, disse em um podcast em 2024 que ela lembra vagamente desse dia das fotos e falou que tinha muito drama adolescente e que tinha alguém brigando por causa de um menino. A própria Hilary Duff comentou sobre esse dia recentemente e disse que, apesar de ter sido uma super conquista para sua carreira, ela não tem memórias muito boas daquela época. What about when you were on this cover? Like, explain career high. Like, personal high or just like a big achievement? Like, I remember being like, this is cool, I was included in this. But no, this was a very high stress, anxiety inducing day.
Also, Mandy and I are great friends now, so this is very funny. Será que foi nesse dia que a Mandy Moore e a Hilary Duff se uniram pra expulsar a Ashley Tisdale do grupo de mães de Hollywood? E o que aconteceu depois foi muito bom. Em 2003, aconteceu a premiere do filme Sexta-feira Muito Louca e a Hilary Duff decidiu atirar primeiro e decidiu pedir pro seu colega de A Nova Cinderela, Chad Michael Murray, que também tava no filme, pra levar ela como plus one. Olha o sorrisinho no rosto dessa maluca. Mas teve revanche, tá? Em dezembro do mesmo ano, a Lindsay apareceu de penetra na premiere de 12 é Demais. A Hilary e a mãe dela tentaram expulsar a Lindsay da premiere sem sucesso e as duas acabaram deixando a premiere do próprio filme da Hilary mais cedo. Quando perguntado sobre isso na época, a Lindsay disse que não tinha problema com a Hilary Duff, mas não deixou de jogar um shade quando perguntaram do rumor delas terem tentado expulsar ela da premiere. Não é bom para a imagem de alguém fazer isso. Se a minha mãe se envolvesse em alguma coisa, eu ficaria com vergonha. Minha mãe nunca faria algo assim. O Chad Michael Murray também se envolveu por nenhuma razão nessa coisa toda, apesar das meninas terem entre 15 e 17 anos e ele ser um adulto de 22. Mas se envolver com adolescentes não é novidade para ele, né? A Hilary Duff também estava negociando para estrelar o filme Confissões de uma Adolescente em Crise. Eu amo esse filme. Mas aparentemente a mãe dela tava forçando a barra com a Disney pro spin-off de Lizzie McGuire. Então eles decidiram escolher um lado e chamaram a Lindsay Lohan pra protagonizar o filme. Daí em diante eu acho que a Hilary Duff ficou meio presa em papéis mais infantis, enquanto a Lindsay já tava começando a aparecer em alguns papéis mais adultos na época, tipo Meninas Malvadas. O que também vem muito da criação de cada uma, eu acho. Claramente a mãe da Hilary Duff era bastante presente e protetora em relação a Ellen, enquanto a Lindsay Lohan já disse que a mãe dela era o completo oposto e não participava da vida dela nessa forma. Essa coisa toda continuou por um tempo. A Lindsay Lohan chegou a apresentar o SNL em 2004 e durante o monólogo fez uma brincadeira com a situação, o que deixou a Hilary Duff bastante ofendida. E também, em 2004, a Hilary estava namorando o cantor Joe Maiden quando ela tinha 16 e ele 25 anos. Durante um dos shows dele, supostamente, ele teria se recusado a dar um autógrafo pro irmão da Lindsay, que na época tinha apenas 8 anos, até a irmã dele pedir desculpas pra Hilary. O menino chorou e mantenham esses homens adultos longe dessas adolescentes. A guerra parece ter chegado ao fim por volta de 2007, quando a Hilary convidou a Lindsay Lohan pra festa de lançamento do seu álbum Dignity. Yo, yo. Yeah, I said it twice. Got a problem with that? Wow. So, I got this really cool shirt today, and it made me want to give a shout out to my boys. Who's that? Power Rangers! Yo! Yo, yo. Yeah, I said it twice. You got a problem with that? Yeah, I do. I got a really emo shirt today. Emo. Yeah, like emo amazing. Emo. You don't know what it is? You don't know what it is? You don't know what it is? Yeah, what is that? Ninja Turtles! The mutant kind! Ah, quem nunca ouviu falar do triângulo amoroso mais emblemático da história da Disney? Tempos mais simples onde esses adolescentes mandavam indiretas abertamente através de vídeos no YouTube. Os personagens desse próximo bloco dispensam apresentações e você provavelmente já ouviu essa história e conhece a linha do tempo de trás pra frente. Mas mesmo assim, eu não podia deixar passar batido uma das maiores e mais importantes rinhas e triângulos amorosos do Disney Channel. Miley Cyrus e Selena Gomez eram duas das maiores estrelas do canal no final dos anos 2000 e começo de 2010. Apesar de elas terem começado na Disney quase que ao mesmo tempo, a Selena já tinha alguns anos de casa e chegou a testar alguns pilotos para séries alguns anos antes, chegando a fazer até uma participação em Hannah Montana como a rival da Miley, Michaela.
até estrear como protagonista da sua própria sitcom um ano depois. Já Nick Jonas, o caçula dos Jonas Brothers, não só era o rosto para a conscientização do diabetes para crianças, como também era dos maiores crushes da emissora na época, e não só entre os fãs. No auge dos seus 16 anos, Miley Cyrus escreveu um livro e recordou esse momento icônico quando seu coração parou na presença dos cachos de Nick Jonas. Nossa história começa em um dia quente de 2006 na Fundação Elizabeth Glaser para a AIDS pediátrica. E no livro, a Miley chega a dizer que foi a Vanessa Hudgens quem contou que o Nick Jonas achava ela bonita. Ele veio até mim com um grupo de amigos, seus irmãos, e se apresentou. Instantaneamente, eu quis que todos fossem embora e eu ficasse só com ele. Ele começou a apertar minha mão e eu disse: eu não dou apertos de mãos, eu dou abraços. Loba! Lembra quando você conhecia alguém na escola que falava que você é bonita e vocês começavam a namorar no mesmo dia? Não foi diferente com eles aqui. O que era diferente era que eles não estavam na escola, eles estavam em um evento para a AIDS pediátrica. E esses são os adolescentes mais importantes e ocupados do mundo naquele momento. Eles deviam conseguir se ver no máximo uma vez por mês. Então a solução para isso veio em forma de turnê, enquanto a Miley se preparava para o Best of Both Worlds Tour. Coisa que eu assisti muitas vezes, inclusive. Alugava esse DVD constantemente. Os Jonas Brothers eram a atração de abertura do show e, como divulgação, a banda fez uma participação especial em um dos episódios de Hannah Montana. Eu meio que odiava esse episódio porque ela passava o tempo todo de birra com eles e brigava com o pai dela por causa da banda, e eu só queria que tivessem mais cenas dos Jonas Brothers com a Miley. Mas, como qualquer outro relacionamento entre membros de banda, sair em turnê não acaba em boa coisa. Meu Príncipe Encantado e eu terminamos em 19 de dezembro de 2007, o dia mais difícil de todos. Senti como se minha vida tivesse parado, mas o resto do mundo continuava girando. Eu estava em turnê, as pessoas contavam comigo, mas minha cabeça não. Meu coração estava tonto. A vida dupla de estrela pop não é fácil. Ela precisou continuar trabalhando com ele por alguns meses e eventualmente os Jonas Brothers deixaram a turnê mais cedo e foram substituídos por Ellie e AJ. Você sabia que esse término, inclusive, é a razão para essa foto existir? Eu pintei meu cabelo quando estávamos namorando. O Nick queria que eu fizesse luzes e eu fiz. Fiquei linda. Mas no dia em que terminamos eu pensei: quero pintar meu cabelo de preto agora. Não quero só ficar bonita, quero parecer ousada. Ela ainda falava sobre ele publicamente, principalmente no canal que ela tinha no YouTube com sua amiga adulta Mandy. Ela mostrava fotos deles juntos, fotos dos Jonas Brothers, e por vezes ela aparecia usando aquela tagzinha dele. Essa tag inclusive continha as informações necessárias para emergência, caso o Nick Jonas colapsasse por conta do diabetes. Então, eu espero que ele tinha outra e que aquela não fosse a única cópia. Enquanto a Miley fazia as informações médicas do Nick de refém, ele começou a sair com sua nova namorada, Selena Gomez, que, assim como a Miley, tinha seu próprio canal do YouTube com sua grande amiga de idade apropriada, Demi Lovato. Disso tudo nasceu o maior shade da história do YouTube. E quando eu digo que a Miley e a Mandy refizeram palavra por palavra desse vídeo da Selena e da Demi, eu não tô exagerando. Palavra por palavra, brincadeira por brincadeira, elas copiaram o vídeo inteiro só pra provocar as duas. Óbvio que na época a Miley rapidamente negou que isso fosse qualquer tipo de provocação, mas foi palavra por palavra. Apesar disso, tanto a Miley quanto a Selena negaram que elas tinham qualquer tipo de rixa e que dentro do Disney Channel eles eram todos amigos e uma grande família. E em junho de 2008, os Jonas Brothers lançaram Burning Up, Banger, uma música que, apesar de supostamente ser sobre a Miley Cyrus, tinha a Selena Gomez no clipe como interesse amoroso do Nick. Mas a Miley não deixou isso barato e apenas 10 dias depois ela lançou o icônico Seventeen, onde ela mostra uma foto dela com o Nick e aparece usando o quê? Você acertou, a tag com as informações médicas do Nick Jonas. Apesar de ter negado que a música seria sobre ele, era meio impossível fugir disso por todas essas
pistas. A Miley realmente se esforçou para deixar o mais óbvio possível. Então, em resposta a isso, o Nick disse: "Estou muito decepcionado com a Miley. Não consigo ver nada de bom nela por ter tornado o relacionamento público. A música e o comportamento dela me deixam muito triste. Nós prometemos na época que o relacionamento seria só entre nós e que ninguém mais deveria saber do nosso amor. E agora é isso. Mas felizmente tenho meus irmãos Joe e Kevin que podem me ajudar a passar por isso." Nossa, que coisa mais absurda. Imagina uma estrela pop fazer uma música sobre o término. Isso nunca foi feito antes. No dia 4 de agosto, a Disney ativou o protocolo controle de danos e fez a Miley, Selena e a Demi tirarem uma foto juntas durante o Teen Choice Awards. Nossa, lembra do Teen Choice Awards? Essa prancha era a coisa mais importante do mundo pra mim em 2010. Pouco menos de uma semana depois, o Kevin apareceu usando a icônica camiseta escrito Time Demi e Selena. Por sinal, os Jonas Brothers só estavam causando na vida das divas pop na época, porque foi durante esse tempo que o Joe Jonas estava namorando a Taylor Swift e ele famosamente terminou com ela em uma ligação de 27 segundos, mas rendeu o hino Forever and Always. See, this one even comes with a phone. See, so he can break up with other dolls. E curiosamente a resposta da Selena pra isso foi dizer: "Se um garoto termina comigo, eu não escreveria uma música sobre isso." O que é hilário saindo dela, porque até hoje o único relacionamento que perdurou até os dias de hoje, que vieram dessa época, é o da Selena Gomez com a Taylor Swift, que por sinal tem um triângulo amoroso só delas com a Demi Lovato. Não muito depois disso, a Demi e a Selena começaram a aparecer cada vez menos juntas, e quando perguntaram sobre a Selena pra Demi, ela acabou soltando um "pergunta pra Taylor." Em fevereiro de 2009, Selena e Nick terminaram um relacionamento. E na época, a Miley, de 16 anos, estava namorando um homem adulto chamado Justin Gaston. Mantenham esses adultos longe dessas adolescentes. Isso, por sorte, também não durou, e em março de 2009, a Miley e o Nick foram vistos no Kids' Choice Awards e a Selena twitta: "Será que eu errei em não aceitar ser acompanhante? Eu estava apenas cansada em fingir ser alguém que eu não era. Me desculpe." Em 2010, as coisas começam a ficar um pouco nebulosas. É difícil dizer quem tá namorando quem nessa época. Supostamente, a Selena e o Nick ficavam num vai e vem. Foi também nessa época que todos eles gravaram um clipe de Set It Up, onde a Miley e o Nick foram colocados pra cantar juntos, enquanto a Selena acabou ficando de escanteio com o Kevin. De qualquer forma, também foi em 2010 que a Selena começou a namorar o Justin Bieber. A Miley e o Nick também supostamente voltaram a namorar por um tempo, e no meio disso tudo, a Miley contou no documentário de comemoração dos 20 anos de Hannah Montana que ela chegou a namorar o Dylan Sprouse. Tá. Hoje é óbvio, todas essas pessoas são adultas e a Miley é a primeira a fazer piada de tudo isso. Ela e a Selena parecem estar em bons termos hoje em dia. A Selena, inclusive, fez uma participação no doc de aniversário de Hannah Montana. Apenas um relacionamento não se recuperou do triângulo amoroso, e foi o da Selena Gomez e a Demi Lovato. Music Awards, who are you most excited to see perform tonight? Sabrina Carpenter. Okay. Eu não vou mentir, eu não tenho muito conhecimento sobre esse caso em específico, porque, pra ser honesta, eu nem sabia que isso era uma coisa até Driver's License. Por incrível que pareça, eu conhecia todas essas pessoas envolvidas nesse próximo caso de passagem, antes de todos os projetos que estouraram eles pro mundo. Acredite se quiser, eu vi a Olivia Rodrigo pela primeira vez no filme American Girl, A Receita para o Sucesso. Eu não tô nem brincando. Depois ela se juntou ao elenco da série Bizarre Work. Eu não assisti essa série, mas eu posso imaginar o ambiente de trabalho insalubre que era por ser obrigada a trabalhar com Jake Paul. Mas antes disso, até, Sabrina Carpenter já era parte da família Disney com Garota Conhece o Mundo, onde ela famosamente se recusava a aceitar que seu amigo era autista. They want to see if I have autism. You don't. Let's go tell them you don't. I might have a type of autism called Asperger's syndrome. You don't. E Joshua Bassett não era exatamente um grande nome na emissora, mas ele fazia uma participação na série A Irmã do Meio, onde ele interpretava o interesse amoroso da Jenna Ortega. Meu Deus, eu acabei
de perceber uma coisa. Em 2019, a Disney lançou oficialmente seu serviço de streaming e o grande chamariz era sua mais nova série original Disney Plus, High School Musical: The Musical: The Series. O título dessa série é uma afronta. Dois dos protagonistas dessa série eram duas promessas da música, Olivia Rodrigo e Joshua Bassett. E desde o começo já tiveram rumores de que a Olivia e o Joshua podiam ter alguma coisa na vida real, e eu realmente não acompanhava essas pessoas fora da série. Eu achava que não tinha nenhum embasamento científico para essas informações, e que as pessoas só diziam isso porque os personagens ficavam juntos na série também. Em junho de 2020, a Sabrina e o Joshua foram vistos juntos pela primeira vez em um protesto do Black Lives Matter. Com certeza, os dois juntos era a coisa mais importante acontecendo naquele momento. Em julho, o Joshua fez um pequeno clipe onde ele contracena com uma mulher misteriosa que, óbvio, o Twitter descobriu ser a Sabrina Carpenter pelas unhas. E uma foto que ela postou sentada num telhado. 15 de agosto de 2020, Sabrina e Joshua são vistos juntos mais uma vez. E eu juro que a essa altura eu já tinha visto toda uma comoção em torno dos dois e continuava sem fazer ideia de que qualquer coisa remotamente romântica poderia ter acontecido entre ele e a Olivia. Também foi durante esse período que eles postaram aquele icônico TikTok deles fantasiados pro Halloween de Shark Boy Love a Girl. E existe uma razão pra eu não saber direito o que estava acontecendo, e o motivo era que os três estavam incrivelmente quietos enquanto tudo isso se desenrolava. Até o dia 8 de janeiro de 2021, quando Olivia Rodrigo lançou o primeiro single do seu álbum de estreia, com Driver's License. Genuinamente não foi até essa música sair que eu finalmente comecei a entender toda essa situação e a prestar atenção. E pra ser honesta, a música não é nada muito ruim, nada difamatório. Apesar do relacionamento deles nunca ter sido confirmado publicamente, as pessoas foram rápidas em assumir que a música só poderia ser sobre o Joshua Bassett. E a internet começou a tratar a Sabrina Carpenter como essa mulher malvada que no auge dos seus 22 anos, também bem jovem, fez a crueldade de roubar o namorado dessa adolescente de 17 anos. O que claramente não foi o caso. E se isso não fosse cal suficiente, uma semana depois, o Joshua Bassett lança uma música chamada Lie, Lie, Lie. E o que parecia ser uma super resposta pra música da Olivia, na verdade era só um timing muito ruim. O menino não teria tempo de escrever, gravar, produzir e gravar um clipe pra uma música inteira em uma semana. E se ele fez isso, parabéns. A única resposta que ele deu é que não haveria resposta, afinal essa é a história da Olivia pra contar, e chegou a acrescentar: espero que as pessoas não se esqueçam do valor que ela e a Sabrina trazem para o mundo além da polêmica. E espero que as pessoas olhem para a profundidade de quem elas são, em vez de apenas para as fofocas superficiais. A primeira resposta oficial vem em formato de música com Skin, da Sabrina Carpenter. Não é um dos melhores trabalhos da Sabrina, Shawn Mendes rendeu músicas melhores. De qualquer forma, muito como Driver's License, não tem grandes críticas na música. Na maior parte do tempo ela diz que gostaria de ser amiga da Olivia, que tem certeza que ela não fez nada de propósito, que ela não imaginou que isso tudo fosse acontecer. O único grande gag é quando ela menciona a mudança na letra de Driver's License. Originalmente, quando a Olivia lançou um primeiro trechinho ali da música para divulgação, a letra mencionava que ele deveria estar com aquela garota morena, mas como a gente sabe, ela mudou a letra na versão oficial e agora ela menciona uma garota loira. E a Sabrina referencia isso na música. Honestamente, hoje a gente sabe como as músicas da Sabrina são. Elas sempre têm o intuito de serem alto astral e não se levam muito a sério. Mas as pessoas levaram isso muito a sério e interpretaram como um ataque direto de uma mulher adulta a uma adolescente. E naquela época, qualquer ofensa contra a Olivia Rodrigo era recebida por tochas e facões. Independente de essa ter sido a intenção da Sabrina ou não, ela tentou esclarecer diversas vezes que a intenção dela ao lançar a música
não era de forma alguma atacar a Olivia Rodrigo, ela inclusive fez um post no Instagram sobre isso, mas não foi até a Sabrina finalmente se desvencilhar de qualquer coisa relacionada ao Joshua Bassett e ao Olivia Rodrigo que essas pessoas esqueceram dessa história. Bom, isso e o fato da Sabrina ter se envolvido em um outro tipo de triângulo amoroso. Mas isso não é importante agora. Não foi até dezembro de 2021 que o Joshua Bassett finalmente deu, digamos, o seu lado da história, com o lançamento de 3 músicas. E você deve estar se perguntando onde ele estava esse tempo todo, porque o silêncio enquanto essas duas meninas lutavam por suas vidas na internet. Bom, ele quase morreu, literalmente. Em janeiro, no auge desse triângulo amoroso, Joshua sofreu um colapso devido à insuficiência cardíaca induzido pelo estresse e choque séptico. Ele ficou internado por dias e chegou a comentar que tudo isso trouxe à tona memórias reprimidas de abusos que ele sofreu na infância. Coisas pesadas, galera. I think a lot of times people will be like, well, don't blame artists, blame their fans. But I think we should really look at how much you are responsible as an artist for what conversations go on around your art. And I think, you know, obviously you can't control all of it, but the people who look up to you and are supporting you respect you, hopefully, and so that shouldn't be underestimated, I think. Só uma coisa que precisa ficar clara aqui é que a Olivia não tá errada em escrever uma música sobre estar com o coração partido por causa de um término. Afinal, todos eles fizeram isso. É o que os artistas fazem. Eu acho que devíamos estabelecer um pouco de bom senso, apesar de pareceu óbvio que enviar ameaças de morte para um adolescente que, no pior dos casos, foi um namorado ruim. Mesmo que a Olivia não tenha citado nomes e nem tenha incentivado isso diretamente, eu acho válido que o Joshua sinta algum tipo de ressentimento. Principalmente porque ele e a Sabrina fizeram declarações públicas dizendo para as pessoas baixarem a bola e deixar a galera em paz. E eu não sei se vocês perceberam, porque eu não comentei sobre isso aqui, mas tem um personagem, não só nesse, mas na história anterior, que estava presente em ambos os casos e tem todas as informações mais sórdidas sobre tudo o que aconteceu. Taylor Swift, a fonte de informações que essa mulher deve ser. Recentemente, o Joshua e a Sabrina foram vistos em um dos shows da Olivia, e em 2025 tivemos a imagem mais longe granulada da Olivia e da Sabrina se abraçando no Grammy. Me fascina que esse triângulo amoroso tenha gerado tanta indignação, talvez até mais que os anteriores, apesar de ser uma situação muito mais tranquila. Eu gostaria de incluir um outro triângulo amoroso que não teve nem metade da repercussão que os outros tiveram, mas que apesar de não ser confirmado, tem uma significância cultural pra mim e envolve pessoas da Disney. Boa Sorte Charlie foi uma série do Disney Channel que durou 4 temporadas já no final da era de ouro da emissora, entre 2010 e 2014. A série era protagonizada por Bridget Mendler, que de repente estava até por dentro do drama com a Selena Gomez e o Nick Jonas, porque ela começou sua carreira na Disney interpretando a personagem Julieta em Os Feiticeiros de Waverly Place. E na primeira temporada de Boa Sorte Charlie, somos apresentados ao personagem Spencer, interpretado pelo ator Shane Harper, namorado da Ted, personagem da Bridget. E apesar de ser um casal muito adorado pelos fãs, em um episódio icônico e muito lembrado por quem assistia a série na época, o Spencer trai a Ted com uma outra personagem chamada Skylar, interpretada pela atriz Samantha Boscarino. Tudo muito inocente, apesar de dramático, certo? Não, porque supostamente isso aconteceu na vida real também. Em novembro de 2025, Shane Harper e Samantha Boscarino foram notícia após a revista People confirmar que o casal havia se casado em segredo. Porque isso repercutiu? Porque assim como seus personagens, a Bridget Mendler e o Shane Harper também namoraram na vida real. E a pior parte, Samantha Boscarino era a melhor amiga do casal. Eles namoraram de 2011 a 2015 e a Bridget anunciou o fim do namoro meio que no susto e pegou todo mundo desprevenido quando disse que estava solteira. Não se sabe ao certo quando Shane e a Samantha começaram a namorar. Alguns especulam que foi por volta da época em que eles estrelaram o filme Deus Não Está Morto em 2018, enquanto outros acreditam que ele
de fato traiu a Bridget com a amiga. Não existe nenhum indício concreto de que isso de fato aconteceu, mas a Bridget não segue nenhum dos dois no Instagram e nenhum deles parece fazer parte da vida dela mais. Ela é CEO e casada agora. Ela não precisa disso. Respeita! Vale ressaltar que a Disney também se beneficia e muito desse tipo de situação. Na época, por exemplo, de High School Musical, a própria Disney fabricava rumores de um triângulo amoroso da vida real entre a Vanessa Hudgens, Zac Efron e Ashley Tisdale. Tanto que pra divulgação do filme, eles colocaram o Zac em um personagem de Zack and Cody, onde ele dava um super beijo na Ashley, enquanto ele e a Vanessa já estavam juntos. E esse tipo de coisa é cíclico, não apenas para estrelas pop em ascensão, mas para todo mundo. A diferença nesses casos é que isso tudo se desenrola aos olhos do público. Além disso, principalmente antigamente, essas histórias têm uma grande influência da mídia adulta falando sobre adolescentes. Mas isso mudou ao longo dos anos, como no caso da Lindsay Lohan e a Miley Cyrus. Essas brigas públicas foram grandes porque as duas já eram alvo de um jornalismo moralista sensacionalista. E esse pessoal começou a alcançar feitos em seus primeiros álbuns que músicos já experientes ainda não conseguiam alcançar. Até a Lindsay Lohan, que não levava muito a sério a carreira musical dela, chegou ao número 57 na Billboard Hot 100. Jonas Brothers, Hilary Duff, Selena Gomez, Demi Lovato, Miley Cyrus, todos dominavam as paradas na época. A Olivia e a Sabrina, apesar de eu gostar de pensar que elas teriam chegado lá de qualquer forma, também ganharam o interesse do público diante dessa situação. Skin foi a primeira vez da Sabrina no Hot 100, mesmo depois de 5 álbuns e anos de carreira. E pra ser honesta, a mídia tratava essas meninas tão mal na época. Nunca é legal colocar mulheres umas contra as outras, mas principalmente nessa esfera midiática, onde você tem esses adultos ativamente tentando fazer as pessoas decidirem quem é melhor, quem merece sua atenção, quem merece ser amada. E hoje na internet é ainda pior, porque você tem uma infinidade de pessoas sem rosto que acham que tem o direito de opinar em uma coisa super pessoal sua. E pensar que a Olivia Rodrigo não tem nem permissão pra agir como qualquer outra adolescente que tá com o coração partido e só quer poder desabafar sobre como seu namorado deixou você por uma pessoa mais velha, e você começa a especular se talvez ela seja melhor que você, o que aconteceu. E assim, talvez a Olivia tenha feito de propósito. Talvez ela realmente quisesse criticar o Josh e a Sabrina. Qual o problema? Você realmente nunca falou mal da atual do seu ex. Você realmente nunca fez a caveira de um ex seu pros seus amigos. Sabe que no final do dia ninguém realmente imagina que uma coisa tão trivial vai render ameaças de mortes e terminar com alguém indo pro hospital. E eu só quero que isso continue. Eu temo pelo momento em que a Disney vai se desfazer e não teremos mais as jovens promessas da emissora sendo colocadas nesse lugar de só conseguirem interagir entre si e serem forçados nesse drama adolescente. Parabéns, Kylie Cantrell e Malia Baker. Vocês foram oficialmente consagradas como ícones da Disney. Mas resumindo a maldição do triângulo amoroso, seu relacionamento, como a maioria dos relacionamentos entre duas pessoas que não têm lóbulo frontal formado, está afadado ao fracasso. Mas se você tiver sorte, você pode acabar compondo uma das melhores músicas por causa disso. Esse mesmo cenário se repete há séculos em diferentes cenários e vai continuar se repetindo. A história sempre se repete. É isso que eu tenho por hoje, pessoal. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar um gostei e comentar sobre o seu drama da Disney favorito, talvez até da Nick. Me conta se eu esqueci de alguém. A gente se vê numa próxima. Tchau!